Pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aí um dia diferente de aula, estamos acostumados sempre nas segundas-feiras, né? Hoje na quinta. Então, para a gente não perder muito tempo, pessoal, ficaram faltando, se eu não me engano, foram 12 alunos, né, para hoje. E quem quiser iniciar já pode começar a compartilhar a tela já. Professor, licença. Pode falar. Quem já apresentar pode sair? Não, tem que ficar até o final da aula. Ah, tá. Beleza, valeu. Certo? Porque senão É uma pergunta também, por exemplo, para enviar o arquivo lá, enviei em PowerPoint, mas para apresentar aqui, eu posso apresentar em PDF, que eu acho que é um pouquinho mais fácil para mexer. Pode ser, sem problema. Vamos lá, só preciso que vocês comecem. Quem que vai ser o primeiro? Eu posso começar. Então vai lá, Luiz. Pode começar, Luiz. Ah, beleza. Pode ser então o João na sequência. Tá aparecendo? Ainda não. Depois o Gabriel. Agora foi? Começou. Isso, agora começou. Gente, ó, a entrega final de todos os trabalhos vai ficar pro dia 20, tá? Que é o dia da nossa prova, que é na terça-feira. Aí, nessa entrega final, entra aí aquele exercício que a gente não colocou aqui, sabe? Aquele último exercício que nós temos das cotas. Aí ele entra também. Certo, gente? Beleza? Vamos lá, pode ir, o Luiz, pode começar. Já tá aparecendo? Tá. Vamos lá, aproxima um pouquinho para a gente ver. Ó, achei que as suas letras ficaram boas, viu? Elas estão bem redondinhas. Na verdade, o R não tá muito bom, mas, ó, geralmente o pessoal tem bastante dificuldade no M, no N. O seu ficou bom, tá? O resultado é bom do seu. O Y talvez tenha que melhorar um pouquinho, tá? Mas isso aí é questão de prática. Passa para a próxima folha, vamos dar uma olhada. Ó, esse G também, o minúsculo, acho que tem que melhorar um pouquinho, tá? Esse aí você teve dificuldade de fazer, né? Sim. Dá para perceber. E aí, eu acho que o P também você pode melhorar um pouco, mas tem alguns que ficaram bons. O J ficou bom, o M, o Z precisa melhorar também. Vai lá, passa para frente, vamos dar uma olhadinha aí. Isso. Você tem aquela já na folha 3? Quero dar uma olhadinha na folha 3. Como que sai sem as linhas. Aí volta. E se puder aproximar. Ó, ficou bom o resultado. Alguns só que precisam aí melhorar um pouquinho. Mas, Luiz, isso aí é questão de tempo, tá? Você vai falar como você vai praticando, vai ficando melhor. Outra coisa, ó, essas linhas que você usa para auxiliar, que são as linhas de chamada que nós denominamos aí, elas têm que ser mais finas, tá? Ela não pode aparecer tão grossa assim na folha. Tá. Diminui o zoom, fazendo um favor. Vamos dar uma olhada nas margens para ver como tá. Aproxima da margem esquerda, na parte embaixo, inferior. Isso, aí mesmo.
Ó, tá vendo ali, ó? Não ficou muito preciso. Sim. Encontro das linhas, tem que tomar cuidado com esse encontro. Eu achei, ô Luiz, que o teu traço ele foi bom, viu? Ó, ficou certinho as linhas, ó. Você pode ver que tem pouca quebra, ficou bom. Aproxima aí o carimbo, ó. O carimbo ficou legal também, ó. Tá vendo? A tua caligrafia ela melhorou bastante. Se você pegar da folha pro carimbo, ela tá bem melhor. O resultado aí tem sido bom. Vai para a próxima folha pra gente dar uma olhada. Isso, ó, tá vendo aí? Você tem bons traços, ó. Faltou numerais, os números aí, né? Uhum. Esse último quadro aí da esquerda tem umas quebras de linha. Você tem que, ó, uma coisa que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, eu acho que aí, acho que você foi apagar ali, borrou a margem, né? E você tem que tomar cuidado no encontro das linhas, tá? Quando você vai passar uma linha na vertical com uma na horizontal, você tem que deixar ela bem rentinha. E aí você tem um pouco de dificuldade com isso. Acho que talvez aí é um pouco de precisão. Desce um pouquinho, vamos ver o carimbo. Isso, ó. No carimbo, aí a linha não ficou tão boa. Se você pegar a primeira linha de cima, dá para ver que dá uma diferença de espessura, ó. Eu acho que isso aí é como você... pode ser a forma com que você pegou na lapiseira. Entendeu? Sim. Mas, no geral, tá muito bom. Tá? Dá para perceber também que tem ali, na primeira linha de cima, para as demais, ali onde está escrito prancha, tem tem uma quebra de linha aí, ó. Tem uma emenda. A impressão que eu tenho é que você fez primeiro a de baixo, depois a de cima. Foi, eu esqueci de ir até em cima e depois eu fui arrumar e ficou torto. Isso. Vamos pro próximo lá. Olha, esse aí ficou bom também. Ó, uma coisa que você pode melhorar é o seguinte, ó. Esse escrito escala, ele precisa ser um pouquinho mais baixo, tá? Ele não pode ficar colado à figura assim. Tá. Tá? Vai para a direita, isso aí. Vamos ver as margens. Diminui um pouco o zoom. Aí, desce. Ó, o carimbo já melhorou um pouco. Ó, você viu que ficou bem apertadinho isso daí, ó. Sim. Aí, dessa forma não pode acontecer. Ó, o carimbo de novo, ó. A mesma linha do carimbo, a mesma da folha de trás, tá? Ela apresenta diferença de espessura. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Eu acho que você teve dificuldade com isso. Vai lá, vamos pro próximo. A geladeira, aproxima aí pra gente ver. Isso, ó. Ali, o Luiz, ó, na vista superior, ela tá trocada, tá? O nome do desenho ela tem que ser em cima e a escala embaixo. Eu fiz nos outros assim também. Coloquei a escala em cima e o nome embaixo. Eu tô achando que nesse caso aí, para esse desenho, ó, as letras ficaram muito grandes, elas poderiam ser um pouco menores, tá? Uhum. Entendeu? Ó, e se você fizer ela menor, eu acho que ela vai ficar até um pouco mais harmônica, assim. Deixa eu ver a frontal. Falando na parte dos puxadores, ela da geladeira. Aí você fez ela certa, você não fez ela em perspectiva igual o pessoal estava fazendo. Uhum. Falta só peso de linha, né? Esses puxadores ele tem que estar um pouco mais na linha, um pouco mais grossa. Que ele da minha é como se fosse um buraco. Ele é o contrário. Verdade. Então você me desculpa que eu falei errado. Não, então tem que ser o contrário. A porta tem que ser mais grossa. Isso. Isso. Na lateral, eu acho que é isso aí mesmo. Você mostra os pés. Na traseira faltou o detalhamento, né, dela atrás. Então, é que a minha não tem aquela gradinha dela. Uhum. Ó, e você vai colocar... você não coloca a vista traseira, você coloca a vista posterior. Tá. Entendeu? Uhum. Beleza, vamos pro próximo desenho lá. Eu não... A cadeira eu não terminei. Você não terminou? Não. Beleza, Luiz.
Certo? Pode ir o próximo aí. Pode chamar o João Henrique, que vai ser o próximo. Funcionou? Aí apareceu. Vamos lá. Você fez os outros exercícios? Pera, desculpa que tá no começo, tá. Isso, começa lá no começo. Ok, eu já vou avisar que eu nunca fui muito bom em caligrafia, tá? Só pra constar. Não, relaxa que esse é a primeira. A gente tá começando. Daqui até o final do ano você vai estar craque. Espero que sim. Vai lá, manda bala. Aproxima um pouquinho pra gente dar uma olhada. Aí. Ó, o que talvez precisa melhorar no seu é o M, tá? O M ele precisa ser um pouco mais fechado. Então o M ele é muito aberto embaixo. E daí, isso daí, quando você coloca ele junto com outras letras, ele dá um aspecto ruim, tá? O L, ó, uma dica que eu vou dar para você. Tenta treinar com a lapiseira, tentar deixar linhas verticais o mais reto que você conseguir. Porque essa linha vertical, ela é a base da maioria das letras. Então, assim, se você conseguir fazer um risco vertical o mais reto que você conseguir, melhor vai ficar todas as letras depois. Se você parar para analisar todas as letras, a maioria delas sempre começa com um risquinho vertical, que vai reto. Sim, a curva um pouco para a direita. Isso. Vai lá, desce um pouco mais. Ó, o P, eu acho que o P talvez seja um dos que precise mais melhorar. O P e o R, ó. Porque dá para perceber o seguinte, ó. O problema que você tem nas tuas letras no geral, você tem dificuldade de manter o mesmo espaçamento entre uma e outra, certo? E acaba ficando uma muito próxima da outra, e tem algumas linhas, algumas letras que você faz, que elas começam grandes, elas vão ficando pequenas, elas vão diminuindo, vão achatando. Você tem que se policiar em manter a constância, no distanciamento entre uma linha e outra, e manter a constância nessa questão da proporção do tamanho dela, principalmente da altura, tá? Isso aí vai te ajudar bastante. Vai para a próxima folha, para a gente dar uma olhada como que ficam os minúsculos. Aí. Olha lá o E, tá vendo? Ó? O E tá bem diferente. Deixa eu ver qual mais aqui. O G também. Tá? Esses minúsculos eles são difíceis mesmo de fazer, tá? Isso aí é muito tentativa e erro. Então, ele vai muito aí de prática mesmo, gente. Ó. Isso aí não tem muito como fugir, não. Vamos para a folha 3 para a gente ver como é que ficou. Primeiro tem aquela letra de música, mas não tem muito o que mostrar, né? Então. Isso, vamos ver na 3. Aí, ó. Na 3. Então é que eu acabei cortando a foto, tá? Então não sei se vai dar pra ver a margem inteira. Você nota que ela começa pequenininha, porque eu tive que cortar a foto, que eu achei que não podia aparecer a mesa atrás, as coisas. Aí eu cortei a foto, desculpa. Mas vamos analisar primeiro as letras, ó. Uma coisa que você tem que fazer primeiro é assim, ó. Você tem que dar um espaçamento entre uma e outra, tá? Entre uma linha e outra, você precisa ter um espaço um pouco maior. Sabe por quê? Se você conseguir ter esse espaço maior, você vai conseguir desenhar com mais facilidade, né? Porque, gente, é uma coisa que é muito simples e a gente nunca se toca disso, sabe? Eu, particularmente, quando eu ouvi isso, caiu uma ficha muito grande, assim, para mim. Se a gente parar para pensar, quando nós escrevemos, a letra, ela também é um desenho. Né? Se você parar para pensar, quando você produz uma letra, você está desenhando também. Então, de certa forma, a letra ela é um desenho, ela é uma forma de desenho, certo? Então, assim, ela vai melhorando conforme você vai aperfeiçoando, como tudo na vida, entendeu? Então, assim, uma estratégia que você pode usar, e eu acho que vai te ajudar bastante, é para você ter espaço de desenhar e tudo mais, ó. Primeiro, não tenha medo de desenhar, tá? Aí, às vezes, você fica com essa pré-concepção de que, não, sempre fui ruim nisso, minha letra sempre foi feia e tal.
assim, tira um pouco isso da cabeça, sabe? Entendeu? Pensa o seguinte, ó, que agora você entrou em um processo em que você vai aprender uma série de coisas, certo? O objetivo aqui é que daqui a 5 anos você saia daqui como um engenheiro. Você entra como um estudante de ensino médio e sai como um engenheiro. Então, você vai passar por um processo muito grande de evolução e de amadurecimento e você precisa se desprender dessas coisas, sabe? A gente está aqui, pessoal, para aprender. Então, a gente não vai acertar no começo. O começo não vai ser bom, mas o tempo, ele é nosso amigo, ele vai trabalhar ao nosso favor. Então, a gente vai evoluir com o tempo. E vocês vão ver, até gostaria que vocês guardassem esses primeiros desenhos agora nesse bimestre, para a gente poder fazer um comparativo quando chegar lá no final do terceiro bimestre, que eu acho que vai ser o último mês que nós vamos trabalhar à mão desenho, tá? E vocês vão perceber o quanto vocês evoluíram ao longo desse tempo. E nesse caso aqui, João, a mesma coisa, tá? Uma dica que eu dou para você precisa se situar com a questão da proporcionalidade da folha. As linhas precisam ter mais espaços entre uma e outra. O espaçamento entre as letras precisa ser mais homogêneo, precisa ser mais igual, tá? Então, se você precisar fazer linhas até do mesmo tamanho, faça, que isso vai te ajudar. Se você puder mostrar abre um pouco a foto aí para a gente ver, para ver o que tem de marca, o que tem de carimbo na foto. Isso, ó, vai lá no carimbo para a gente ver. Olha lá, no carimbo a mesma coisa, tá vendo, ó? Sim, fica meio torto, tá? Desculpa. Isso, a tua letra, ela precisa ser mais, você precisa treinar mais. Ela precisa ser mais arredondada, ela precisa ser mais harmônica, com tamanhos parecidos. É o que eu falei, eu acabo curvando para a direita a mão, aí fica meio assim. Ó, uma dica, começa fazendo isso que eu falei para vocês. Você já tirou carteira de motorista? Tô no processo, mas ainda não. Você já chegou naquela parte que começa a treinar aqueles skins pro psicotécnico? Creio que não, porque eu não lembro disso. É que esse exercício que eu estou propondo para você é muito parecido com isso que a gente faz quando nós vamos tirar a habilitação, tá? Pega uma folha de papel, uma folha qualquer, pega aí uma lapiseira e tenta riscar na vertical, de cima para baixo, de baixo para cima. Tenta fazer esse movimento e tenta deixar a tua linha o mais reto possível. Você vai ver que no começo vai ser difícil, mas depois você vai pegando o jeito, tá? Aí isso vai te ajudar bastante. Vai lá, vamos pro próximo. Ó, esse desenho seu, o da direita, tá? Ele falta números, você precisa numerar as linhas. Outra coisa, ela tá com um distanciamento entre uma linha e outra, ele tá diferente um do outro. Tem distâncias que estão maiores, outras estão menores. A linha vertical, ela tá torta também. Eu acho que isso aí é na hora de usar o esquadro. Eu não sei se você usou régua paralela para fazer. Não, porque eu não tinha chegado ainda quando eu fiz isso. Entendi. Ó, você percebe que ficou bem torto essas linhas verticais? Elas ficaram bem tortas. Você tem que se policiar, porque é o seguinte, esse tipo de erro em desenho técnico, ele é muito complicado, tá? Isso é um tipo de erro que ele compromete totalmente a qualidade final do seu desenho. Tá certo? Então, isso aí é uma coisa que você precisa muito melhorar. Desce um pouquinho pra gente ver o carimbo. Isso, olha lá, ó. No teu carimbo também, ó. Precisa melhorar bastante, ó. Questão das linhas, a gente vê que tem muita quebra de linha, tá? Lembra que eu falei lá nas nossas aulas, ó. Quando você vai fazer um risco, você não tira a lapiseira do papel. Você faz o risco do começo ao fim, o mesmo traço, tá? E outra coisa, você não vai e volta. É um traço só. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Sempre esse movimento, tá? Um risco só, não tira a lapiseira do papel. Lapiseira sempre em pé. Toma cuidado com a força que você coloca na mão, tá? Vamos lá pro próximo. Isso, ó. Aí nesse desenho seu tem uma série de coisas também, ó. Primeiro, o traço. A gente vê que tem algumas linhas que estão tortas. Tem diferenciação de
de linha, a gente percebe que tem linhas que começam finas e terminam grossas. A nomenclatura, esse exercício ainda não foi pedido legenda, tá? Não foi pedido cota, desculpa. Não precisava fazer cota. Eles tinham que estar alinhados uns com os outros, como foi lá dos seus colegas. Volta lá no desenho que sumiu. As escalas que você usou, você tem que colocar ela embaixo do desenho, alinhada à esquerda, tá? Você vai escrever ESC, ponto, aí 2,75, tá certo? Então, ó, e elas estão todas bagunçadas, tem um de um lado, uma para o outro, então você tem que organizar isso daí. Desce um pouquinho mais. A minha sugestão é que você refizesse esse desenho. Desce um pouco mais. Sim, eu tô trabalhando, vai fazer sim. Isso, ó. Carimbo, a mesma coisa, tá? Os mesmos problemas que tinham anterior tem nesse, ó. Letras com tamanhos diferentes, quebras de linhas, linhas tortas, tem linhas que estão apagadas, então, assim, tem bastante problema aí. Vai pro próximo. Pode passar pro próximo, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso, a cadeira, ó. Vamos lá de novo para a cadeira, ó. Linhas tortas, a gente tem linhas na verticais que elas são inclinadas para a direita. Você tem que usar peso de linha, tá? Eu não tinha os equipamentos ainda quando eu fiz. Eu tô refazendo com os equipamentos que chegou já. Ah, entendi. Você vai refazer. Só tô te falando para mostrar as coisas que estão erradas que você precisa corrigir, tá? Mesmo que você vá refazer para a entrega final, só tô te falando que tá errado. Essa parte do assento, ela tem que ter uma linha mais grossa, que saia à frente, na vista frontal, tá? Na vista superior, ela precisa ter o encosto, ela é mais alta, e aí os teus desenhos, eles estão trocados, tá? Porque a vista superior, ela tem que estar em cima e a inferior embaixo, certo? Aí você pode usar aquelas linhas de chamada para deixar elas alinhadas, para ser um auxílio. Outra coisa... Quando você vai escrever o nome dos desenhos, você não pode escrever em letra de forma assim, essa letra corrida, nessa letra de mão, certo? A letra técnica. É aquela letra da caligrafia que a gente está fazendo. Se eu não me engano, dá uma conferida depois. Mas eu acho que essa cadeira... ela tá faltando uma linha para dar espessura no assento, porque o assento ela tem uma linha só, depois ela vem com a parte de cima, que seria a almofada, e a parte de baixo, onde é a estrutura da madeira, ela não tem uma linha representando. Você consegue ver na vista lateral? Sim, entendi. Ficou uma diferença de grossura um pouco. Isso, ela tem que ter espessura. Você não representou a espessura, tá? Vamos lá para a geladeira. Isso, ó, geladeira, mesma coisa, tem os mesmos problemas. Eu acho, inclusive, que essa escala ela tá errada, tá? Dá uma conferida depois. Nas laterais, falta mostrar a borracha da geladeira. Dá uma olhadinha também nessa que é a inferior que você colocou, acho que ela tem dimensão, ela tá com uma dimensão menor do que a largura da geladeira, tá? E vamos lá no carimbo, deixa eu dar mais uma olhada. Isso, o carimbo é a mesma coisa, tá? Se você quiser, faz uma linha de chamada para auxiliar o tamanho da linha que você vai escrever e escreve dentro da linha. Tá certo? Acho que era só isso, né? Então. Então, beleza, João. Era isso daí. Aí faz essas correções aí para me entregar na semana que vem, na terça-feira. Beleza? Vamos lá, o próximo é o Gabriel. Ó, eu fiz uma listinha aqui daquilo que vocês colocaram aqui no chat, gente. Ó, o Gabriel, depois vem o Eduardo e o Almir, né? Eu tinha esquecido de colocar o Eduardo, deixa eu não fugir, meu. Só um pouquinho, professor. Tá.
Ele não tá deixando eu compartilhar. Não tá aparecendo? Não, então, assim, eu tô apertando pra compartilhar, né? É a tela Guilherme, toda, né? você tá fazendo. Você tá apresentando no PDF ou no PowerPoint? No PowerPoint. No PowerPoint? Eu tô apertando aqui pra apresentar. Daí a tela inteira, isso, né? Ó, você vai apresentar agora. Sim. Aí você escolhe uma janela. Clica aí em uma Mas... janela. Aí vai aparecer várias janelas, aí você escolhe a janela do PowerPoint. Gente, ó, uma informação importante, ó. A entrega final, ela vai ficar para a próxima terça-feira, que é dia 20, o dia da nossa prova. Eu vou abrir lá no sistema outra atividade, como eu fiz essa semana. E aí é o seguinte, ó, todos os trabalhos precisam ser entregues em PowerPoint, tá certo? Você vai fazer igual o Gabriel fez aqui, você vai colocar um slide de capa, colocando ali o teu nome completo e o nome do curso que você faz. E aí, na sequência, você vai colocar todos os desenhos, tá certo? Eu acho que a entrega final, diferente do que essa daqui, tá faltando só o desenho de cota. Então, você vai pegar esse arquivo que você já apresentou aqui, você vai acrescentar o arquivo de cotas e aí você vai entregar para mim na terça-feira. Beleza? Combinado? Ok. Eu vou tentar fazer essa semana, é que tá um pouquinho corrido para mim, gente. Semana de prova é bem corrido para nós professores. Mas eu vou tentar colocar para vocês uma lista de quais são os critérios de avaliação, tá? Então, assim, o que eu vou olhar no desenho de vocês para dar a nota de cada um deles. Beleza? Se eu não colocar agora, eu coloco quando eu lançar a nota. Certo? Certo. Então, vamos lá. Eu falei aqui, anotei o Almir, o Joel. Isso, Joel. Joel Chagas. Vamos lá, então, Gabriel. Vai primeiro nas caligrafias, pra gente dar uma olhadinha. Aí, aproxima, fazendo favor. Vamos dar uma olhada. Olha, a sua ficou muito boa, Gabriel. Gostei bastante, ó. O N, talvez, tá? Se você conseguir deixar mais em pé, menos inclinado para a direita, ele vai ficar melhor. O seu M, ele é bom, tá? Ele é bem desenhadinho. O W também, geralmente o W é um pouquinho mais difícil de fazer, ficou bom. O Z eu achei bom também. Vamos lá para os minúsculos, para a gente dar uma olhada. Realmente o G, no minúsculo, o G é difícil. Ó, o seu ficou bom também, o E ficou bom. Suas letras ficaram muito boas. Vamos ver no A3. Vai na caligrafia, naquela que você fez na caligrafia. Ah, sim. Pra gente dar uma olhada. Isso, ó, aproxima. Aí. O que talvez poderia melhorar aí, Gabriel, na segunda linha, seja o espaçamento entre as letras, tá? Se você conseguir deixar um espaçamento um pouco maior e manter a distância entre elas, vai ficar ótimo daí. Ok. Mas elas estão bem desenhadinhas aí, tá? Uhum. Vamos lá, vamos para as figuras geométricas lá. Isso, aproxima aí. Ó, você colocou, desce um pouquinho. Isso, ó, você conseguiu colocar os numerais, né, em cada uma delas, certo? Senti falta dos numerais nessa quadrícula. Ah, sim, né? Essa daí faltou, mas, ó, seu traço é bom, tá? As linhas que você consegue traçar, elas são boas. Desce um pouco. Vamos dar uma olhada na margem. Ó, a margem, ela tem um pouco de quebra aqui na esquerda, dá pra ver, ó. Na esquerda, no lado esquerdo inferior. E isso, ó. Tem uma quebrazinha ali entre uma e outra. Provavelmente ali você tirou a lapiseira do papel. Foi fazer.
Mas, ó, as letras ficaram boas dentro do carimbo, gostei, tá? Vem pra direita pra gente dar uma olhadinha na margem aqui da direita. E o carimbo mais próximo. Ó, ficou bom o encontro das linhas, tá? Geralmente, gente, ó, esse encontro de uma linha com a outra, ele é bem difícil de ser feito, tá? Algumas pessoas, no geral, dos trabalhos que eu tenho visto, uma boa parte de vocês apresentaram precisão nisso. Isso é muito bom, tá? O teu, nessa parte direita, talvez faltar um pouquinho, Gabriel. Se você ver, ela passa um pouquinho, ó. Aqui, né? Isso. Vamos pro próximo desenho? Tá. Aí, ó. Uma coisa que pode ser um pouco melhorada é a questão da nomenclatura. Eu achei que a letra pode ser um pouco maior para esse tipo de desenho, tá? Ele precisa estar sempre alinhado à esquerda, como eu já falei Assim. com todos, tá? O teu H, ele apresenta umas diferenças de espessura também, ó. Se você parar para pensar, a esquerda, essa aí mesmo, ela tá um pouco mais grossa do que a direita, e a direita, eu tô com a sensação que você passou 2 vezes em cima a linha. Parece que ela tá meio sombreada, ó. Sim. Vamos lá pro próximo desenho. Próxima folha, pra gente ver. Isso, pra cadeira. Ela tá um pouco embaçada aqui pra mim, não tô conseguindo enxergar. Então, a minha câmera não estava querendo focar direito, não sei porquê. Tá, eu acho que assim dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Você tem que tomar cuidado, é o seguinte, ó. As tuas linhas de chamada, essas linhas auxiliares que a gente fala, tá? O teu processo tá certo, tá? Você conseguiu entender o processo, tudo bem. Essas linhas de chamada precisam ser mais finas. Elas não podem ficar sobrepostas ao desenho e se confundir ao desenho. Porque se você parar para pensar, olha aqui, ó. Onde você desenhou o encosto, nessa vista frontal, onde você desenhou o encosto, as linhas de chamadas, elas estão praticamente se confundindo com o encosto. Então, assim, não dá para saber o que é encosto, não dá para saber o que é linha de chamada. E outra coisa, eu fiquei na dúvida, aí eu não sei qual é o modelo da cadeira também, tá? Mas é o seguinte, eu não sei se esse encosto ele tem espessura. Se ele tiver espessura, você tem que desenhar. Porque eu tenho visto várias linhas passando, mas não, se você olhar para o objeto em si, para o imóvel, ele não é uma linha só. Ele tem uma espessura. Esse aqui não... Esses 3 aqui do meio não tem. Mas alguma espessura... Esse na lateral tinha, é que eu não coloquei mesmo. Isso, alguma espessura ele tem. Por mais mínimo que seja, alguma espessura tem, entendeu? Alguma espessura ela vai ter. E aí eu acho que é uma coisa que você tem que corrigir. Outra coisa, ó, essa vista frontal, ela tá muito próxima da inferior. Tanto é que você quase não conseguiu escrever o nome ali, tá vendo? Ó? Sim. Aí, o que acontece? O teu nome, ele ficou muito apertado e até você não consegue colocar a escala embaixo. Em cima também, a mesma coisa. Então, a distância tem que ser um pouco maior. E tem outra coisa, que é a vista posterior. Aqui, você percebe que na vista posterior você desenhou os 4 pés da cadeira? Sim. Ele não teria que ter 2 pés somente? Não, é que os pés de trás, eles são meio torto, daí dá realmente para ver o da frente. Ah, entendi. É porque é o seguinte, ó. É que, na verdade, assim, ó. Na frontal, esses pés não aparecem. Entendeu? Ó, não dá para ver o que é o que, ó. Que tem um pé. Aí eu não sei o que é o que. E aí é o seguinte, quando vai para lateral, para essa posterior, eu fico com a sensação que ela tá em perspectiva. E se ela estiver em perspectiva, aí tá errado. Entendeu? E como que eu faço? Ó, porque é o seguinte, como que eu faço para diferenciar? Espessura de linha. Se você desenhar os pés de trás com o encosto numa linha mais grossa que esses pés da frente, eu vou saber que ele não está em perspectiva. Entendeu? Entendi. Vamos lá, diminui um pouco o zoom para a gente ver a margem. Deixa eu dar uma olhadinha na margem, tá? Ó, de novo, precisão das linhas, encontro uma com as outras. Caligrafia na margem tá boa do carimbo, caligrafia no carimbo, né? Tá boa.
Essa prancha, a tua numeração, ela ficou um pouco errada, tá? Porque é o seguinte, ó, quando você coloca a prancha ali embaixo, esse é um exercício só. Então, vai ter a cadeira e vai ter a geladeira, certo? Ah, tá, os dois são um. Isso, você tem que colocar um de 2, Ah, sim. certo? E aí, na próxima folha, pode passar lá para a geladeira. Isso, na próxima folha, você vai colocar 2 de 2. Ah, ok. Entendeu? Uhum. Aproxima aí a geladeira da vista frontal. Ó, essa escala que você usa, ela é muito grande. Para folha. Eu acho, inclusive, que essa escala ela tá errada, tá? Porque a escala 1 para 100, ela não vai ficar desse tamanho, a folha. Uhum. Entendeu? Sim. E aí eu acho que talvez esse desenho você tem que refazer ele. Ok. E aí a mesma coisa, ó. Você vai usar linha de chamada, sempre linha fina, tá? Ela não pode ficar tão pesada. Ah, uma outra coisa, quando você for fazer, evita de passar ela dentro do desenho. Tá. Entendeu? Tenta dar uma... Como você está fazendo só para auxiliar, não tem importância se ela ficar quebrada, mas evita passar dentro do desenho, porque senão ela confunde muito. E aí segue sempre aquele padrão, ó. Nomenclatura embaixo do desenho com a escala embaixo, na segunda linha, tá? Sempre alinhadinha à esquerda ali. Ok. Certo? Vamos dar uma olhadinha na marca, vai fazendo, por favor? Embaixo. Isso, ó, essa aqui já ficou um pouco melhor do que a anterior, tá? O carimbo, ele também apresenta os mesmos problemas ali das linhas de chamada, está apertando muito a lapiseira, da linha de chamada, tem que ser um pouquinho mais fino. Usa 0,3 para fazer essas linhas de chamada, e aí tenta não apertar tanto, o teu desenho vai melhorar bastante, tá? E aí depois, tenta colocar peso de linha, lembra que a gente falou? O que está mais perto do observador é uma linha mais grossa, o que está mais longe é uma linha mais fina. Aí acho que tá faltando isso aí no seu desenho, tá? Porque a representação tá certa, ó, o puxador tá aparecendo, tem os pezinhos, vai lá na superior, pra cima, isso. A superior aqui. Isso, é que eu fui Você fez ao pelo contrário. exemplo. Fui pelo exemplo, no exemplo tá ao contrário. Entendi. Certo? Aí tá, acho que precisa melhorar no teu trabalho, é isso. Ok. Beleza? Beleza. Gente, vamos pro próximo, então? Quem que é agora? É o Joel? É isso mesmo. Vai colocando, vai carregando a imagem, só um minutinho que eu já volto. Vamos lá, Joel. Tá aparecendo aí? Isso, já carregou. Vamos dar uma olhadinha no seu aqui. Aproxima aí um pouquinho, por favor, pra gente dar uma olhada. Isso, se você conseguir aproximar mais, melhor. Aí, ó. O R tá bom. O P talvez precise melhorar um pouco mais. O N, aquele mesmo esquema dos seus colegas, realmente um pouco inclinado para a direita. O W eu gostei, tá? O Z eu acho que precisa melhorar. Nos numerais, o 2 também não ficou tão bom. O 6 ficou bom. O 10 é bom. O 7 não tá bom, tá? Acho que precisa melhorar. Sobe um pouco mais pra gente dar uma olhada nos outros. Isso, ó. O F tá bom, o B tá bom, o D. Tá? Então tá
tá razoável. Vamos para a próxima folha. Vamos lá para as minúsculas. Isso, a letra minúscula. Eu acho que aí talvez o D melhora um pouquinho, tá? Mas no geral, as suas letras minúsculas são melhores do que as maiúsculas, tá? Vamos na folha 3 para a gente dar uma olhada. Lá na 3. Isso. Aproxima aí, por favor. Isso, ó. Os numerais, eles ficaram muito distantes um do outro, tá? Você conseguir diminuir um pouco essa distância, achatar um pouquinho. Ou 3, ele ficou muito inclinado, ele precisaria ser mais retilíneo, né? Eu queria ver que nem é, assim, essa daqui foi a segunda folha que eu fiz. Então, não era pra ser, assim, aquela coisa muito boa. Queria ver se poderia deixar desse jeito mesmo, você avalia, desse jeito mesmo, sem eu corrigir. Porque Pode ser, critério é uma seu. base de como eu tô indo. Então, pode ser, critério seu, não tem problema não. Tá, beleza? Isso, ó. Ó, mas no geral ficou bom, tá? Eu gostei. Eu quero ver as tuas margens. Vamos ver como é que tá teu traço. Ó, teu traço é bom também, tá? Ele tem umas diferenciações aí de espessura, que pode ser, talvez, na hora que você fez o traço, você pode ter apertado um pouco mais, ou até mesmo deitado um pouco a lapiseira, tá? Mas, no geral, tá bom sim, ó. Você perceber, ele tem umas diferenciações na margem esquerda, ó, na vertical, aqui e aí embaixo, ó. Você perceber, ele tem umas diferenças de espessura, tá vendo, ó? Aham, tô. Aproxima do carimbo aí pra gente dar uma olhada, por favor. Isso, desce um pouquinho. Ó, teu carimbo tá faltando algumas informações, tá? Você tem que escrever ali em cima a prancha, em cima dos numerais ali, Aham. tá? O nome ali tá errado, você tem que colocar ali Centro Universitário Ingá. Ah, eu Isso. sabia que tinha um padrão assim. E você coloca lá Centro Universitário Ingá. Beleza. Aí você pode colocar um tracinho, Uningá, tá? Mas no geral ficou bom sim, tá? Vamos pro próximo. Uma é das figuras, né? Isso, ó. As figuras na quadrícula falta os numerais, que você vai colocar, tá? Ó, tá bem preciso esse espaçamento entre um e outro, tá? Gostei bastante disso daí. Ele apresenta talvez alguns probleminhas de espessura de linha, é como você usa a lapiseira, talvez, mas isso, mesma coisa que eu falei para os seus colegas, isso vai muito com a questão da prática, tá? De começo, assim. A gente vai apresentar mesmo esses problemas, mas isso aí você vai ver conforme o tempo vai passando, você vai evoluir bastante. Dá para perceber que tem uma quebra de linha aqui do lado esquerdo, ó, a margem esquerda, na parte inferior, ela tem uma quebrazinha de linha, isso. Provavelmente é o que você vai fazer, você pode ter tirado a lapiseira da máquina. Eu arrisco até dizer, se me corrija se eu estiver errado, tá? Já falando besteira. Essa margem, você fez ela de cima para baixo? Você fala essa aqui? Isso. Eu não lembro, mas eu tô tentando fazer igual você fala, sempre da direita, quer dizer, da esquerda pra direita, de baixo pra cima. Mas pode ser, né? Ela tem uma quebrazinha ali, ó, que dá a impressão que ela, quando chegou no final da linha, ela deu aquela quebrazinha. Vamos pro próximo desenho? Vamos lá, que era aquelas outras figuras, né? Ó, ficaram boas. Essa daqui, ela tem um probleminha de posicionamento, ó. Você viu que ela ficou muito em cima do carimbo? Essa daqui eu achei que não teria problema, né? Mas só que depois que você falou na aula lá que esse daqui tem que ser embaixo. Isso, tem que Aí ser eu não tive embaixo. tempo de corrigir ainda. Ela precisa ficar um pouco mais para cima, para que você tenha espaço para colocar a nomenclatura. Inclusive, essa nomenclatura, eu penso que ela precisa ser um pouco maior, tá? Para esse tamanho de figura. Entende? Porque, ó, as letras elas ficam muito pequenas em relação à figura. Então, ela precisa ser um pouquinho maior. Entendi. Tá? E aí, outra coisa, a nomenclatura ela não pode ser colada na figura, assim como ela tá. Você tem que dar um espacinho. Aqui eu deixei um espaço bem pequenininho mesmo. E você precisa baixar um pouco, descer um pouco mais. Vai lá no carimbo pra gente dar uma olhada. Isso, ó, seu carimbo ficou bom.
Aí só precisa corrigir o nome da faculdade e escrever branch ali em cima. Isso, aí mesmo. Ó. Uhum. Vamos pro próximo desenho? Isso, a sua cadeira. Aproxima pra gente dar uma olhada. Isso, você usou a espessura de linha. O que eu tô achando só é que nessa vista frontal, ela tá um pouco torta a linha. E aí isso pode ser, talvez, Isso, essa linha vertical parece que ela tá um pouco inclinada para a direita. E aí pode ser isso aí, talvez, a de cima, do encosto lá. Ah, tá. Essa aí, a do lado esquerdo. Essa aí, ó. Acho que talvez pode algum erro de medida. Essa sensação que eu tenho é que ela deu uma caidinha para a direita aqui, ó. E aí, talvez, sempre você usou régua paralela para fazer? Tô sempre tentando usar. Isso. Dá uma olhada, confere lá na tua régua paralela se ela não tá torta, tá? Porque pode ser que a régua mesmo esteja torta. E aí, mesmo que você use, se a régua estiver torta, mesmo que você use o esquadro, ela sempre vai ficar um pouco inclinada. Dá uma conferidinha lá na regulagem da tua mesa. Certo? Pode ser que seja isso que está acarretando. A parte do encosto, que ela é um pouco mais fina mesmo, e aí eu acho que você poderia até passar com uma lapiseira 03 um pouco mais firme, tá? Para marcar um pouco mais o traço. Mas ele não vai ficar muito parecido com a parte da frente aqui? Você usou qual na frente? 03 também. Só que mais forte também. Isso, mas aí nesse caso aí você pode usar outras mais grossas. Você poderia usar, por exemplo, uma 07, entendeu? Entendi. Mas acho que daí perde a precisão, não perde? Porque aqui é próximo demais, né? Não aparece assim. Não, nesse caso não. Nesse caso não. Até porque é o seguinte, ó, você poderia pegar esse retângulo da frente e fazer todo ele em 07, mesmo que não diferencie, por exemplo, o assento dessa parte das pernas, não tem problema, entendeu? Entendi. Até porque a parte. Aí nós temos algumas partes que têm diferenças de altura, né? Então são diferenças muito pequenas. Então, visualmente, às vezes elas nem aparecem, sabe? Então, a lógica, seguir essa lógica de ter essa diferenciação, pelo menos entre o assento e o encosto, pode ser bacana para o teu desenho. E aí falta a escala, né? Você precisa colocar embaixo das coisas a escala que você usou. Eu não tive tempo de corrigir também. Nem a geladeira. Tem mais um, né? Tem a geladeira? Tem. Isso, olha lá, ó. A geladeira ficou boa, tá vendo? Ó? Depois você tinha falado que não pode ser em perspectiva, tem algumas coisas que tá em perspectiva e estaria errado, né? Sim, tem que ser tudo chapado em 2D, ó. E aí, ó, de novo, tem algumas partes do traço que eu acho que pode melhorar. Você pode usar a diferenciação de linha com lapiseiras diferentes, que vai melhorar bastante o teu desenho, porque o teu traço ele é muito bom, você tem um traço muito firme. Então, isso aí, conforme você for desenhando e for se desenvolvendo, o teu desenho ele vai ter uma precisão muito grande. Certo? Eu acho que da minha parte é isso. Você tem que trocar também, uma coisa que eu não posso esquecer, a mesma coisa que eu falei aqui pro Gabriel. A numeração da página, ela tá errada ali, tá? Ó. Ela precisa ser... no caso, a geladeira é 2 de 2, na cadeira ela vai ser 2 de 1. É um só então. Isso, ó, porque pensa o seguinte, ó, a geladeira e a cadeira, elas são os mesmos, ela é o mesmo exercício, as duas peças elas são o mesmo exercício. E aí o seguinte, ó, é como se essa página fosse a continuação da anterior, entendeu? Entendi. Então o número da direita é a quantidade de folhas que o projeto tem, e a numeração da esquerda é a numeração da página. Então essa daí seria, no caso, a segunda página de um total de 2. Por isso, 2 de 2. Beleza, então. Certo? Então, beleza, é isso. Vamos lá, o próximo. Quem que é? O Eduardo? Quem mais vai, gente? Tem o Eduardo, tem o Almir, tá faltando alguém?
Quem não apresentou? Dá pra ouvir, professor? Dá para ouvir. Beleza. Quem não apresentou ainda? O João Vitor. Então, o João Vitor vai depois do Almir? Pode ser, professor. Quem mais, gente? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando gente. A Ariana já foi. Tá faltando gente. Pessoal, ó, quem não apresentar não tem essa nota de apresentação, tá certo? É um ponto. Mais alguém vai apresentar? Não, Ariana, o restante agora você vai entregar na entrega final, tá? Essa apresentação a gente já foi, já passou. Aí vale aquilo que você apresentou na semana passada e agora você monta lá no arquivo e entrega agora na terça-feira. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, Eduardo. Aproxima a imagem para a gente dar uma olhada, dar uma conferida, por favor. Certo. Ó, a letra P tá boa, a letra R tá boa. Gente, ó, uma observação que eu preciso fazer para vocês. Uma exigência é que quando vocês tirem a foto, tenha certeza que a resolução ficou boa, tá? Para você conseguir ver. Então, cuidado com o ângulo também, tá certo? Então, ó, eu acho que o U ficou bom. O que você precisa talvez melhorar? O 7 não tá tão bom, não tá tão legal. Outra coisa, deixa eu dar uma olhada aqui nas de cima. O espaçamento entre um e outro precisa ser um pouco mais homogêneo, tá mais igual. Ali o H, talvez um pouco mais reto, ficaria um pouco melhor. Vamos para a próxima folha. Esse aqui Ó, se você puder aproximar um pouquinho, esse ângulo ele não ficou tão bom, tá? Fica difícil da gente ver. Ó, o H não tá tão bom. O G precisa melhorar um pouco. Esse Q também melhorar um pouquinho. O W também não tá tão legal, tá? No geral, essas letras maiúsculas elas são melhores que as minúsculas. Vamos lá para a folha 3. Tirei do carimbo aqui, mas enfim. Isso, o carimbo, você recortou o carimbo? Um só. Não, você tem que deixar dentro. Ah, você tirou achei que tivesse recortado. Ah, tá. Ó, o que você precisa melhorar aqui, ó, Eduardo, ó. O carimbo ele tá faltando informações aí. A Wikprime, por exemplo, aonde está escrito ali Uningá, ela é uma linha inteira, ela não tem separação, então não tem coluna. Tá certo? Você precisa escrever o nome inteiro. Lá tá faltando algumas informações. O encontro das linhas no carimbo, você precisa melhorar a precisão ali. No carimbo, as letras não ficaram tão boas, tem que tentar deixar ela um pouco mais homogêneas. Lembra lá, espaçamento parecido entre uma e outra, sempre o mesmo tamanho. Se tiver com dificuldade para manter o tamanho, faz uma linha de auxílio, uma linha chamada linha fina, para você conseguir fazer. Toma cuidado com a espessura das linhas, para você ver que tem locais ali onde a linha ela fica grossa, depois ela fica fina, daí ela fica quebrada, entendeu? Esses pontos aí. Vamos lá para a folha. Isso, ó. Se puder aproximar para a gente dar uma olhada. Isso, perfeito, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Acho que você apresenta um pouco de dificuldade na hora de estabelecer o espaçamento entre uma linha e outra. Então você tem que melhorar nessa parte. Então, um pouco mais de cuidado. As letras maiores, geralmente você faz ela um pouco melhor do que as menores, tá? Tem um pouco de dificuldade nessas letras menores. Deixa eu ver como que tá o traço da margem. Vamos lá. Aproxima um pouco aí da margem. Aqui? Isso, da margem pra gente conseguir ver. Da margem.
Aonde, no caso? Vê na margem esquerda aí, nesse cantinho aí. Sei. É que ele tá desfocado, não tô conseguindo enxergar direito. Aí, agora ficou bom. Ó, a tua margem, pelo menos nesse desenho aí, nessa imagem, ela não tem muita diferenciação de espessura, tá? O que talvez precise melhorar seria realmente a precisão para o encontro de uma linha com a outra. Tá certo? Vamos lá para as figuras. Tirei 2 fotos de cada um só pra... Isso, essa aí tá melhor, ó. Uhum. Isso, a mesma coisa lá que eu te disse. Tranquilo. Vamos para as figuras. Aí, ó, na quadrícula você precisa colocar os números também, tá? Os numerais. Você precisa tomar um pouco de cuidado com o distanciamento entre uma linha e outra. Essas quadrículas, elas têm tamanhos diferentes, dá para ver. Essa letra A, esse ABC, ele está muito grande, precisa ser um pouco menor. Na quadrícula ali tem bastante diferença de linhas. Em alguns lugares elas são mais finas, outros são mais grossas. Na margem superior, ali no canto direito, dá para ver uma emenda de linha, ó. Provavelmente é que você fez isso aí na régua, aí chegou no finalzinho ali, você perdeu um pouquinho de fôlego, tirou a lapiseira do papel, depois você fez um complementinho ali. Sei. Certo? Uhum. Vamos lá para o próximo slide aí, para a gente dar uma olhadinha. Tá um pouco embaçado ainda, eu conseguindo ver. Ó, eu tirei 2 fotos. Dá pra ver melhor, né? Ah, essa tá melhor. Essa aí tá bem melhor. Ó, eu acho que a distância entre uma figura e a outra, ela precisa ser um pouco maior, tá? Tá muito próxima a linha de cima da linha de baixo. O que dificulta você colocar a nomenclatura. Você vai colocar lá o nome, porque você precisa colocar, tá faltando no seu, você precisa colocar a escala que foi desenhada, tá? Eu esqueci. Isso, vai colocar uma embaixo da outra. Então, se essa linha de baixo ela for um pouquinho mais para baixo, ela desce um pouco mais, você vai ter espaço suficiente para poder colocar a nomenclatura lá em cima, na figura de cima e também na de baixo. Ela precisa descer, mas ela não pode descer muito, tá? Porque se você descer ela muito, ela fica espremida no carimbo. Então é um meio termo. Sei. Tá certo? Beleza. Mas, ó, nessa imagem aí, o traço já está bem melhor que nas anteriores. Você precisa só tomar cuidado com a precisão no encontro das linhas, tá? Isso aqui é um ponto recorrente no seu trabalho. Vai lá para o próximo. Tá meio borrada essa aqui, eu acho que na de baixo vai dar pra ver. Isso, essa aí é a geladeira, né? Uhum. Aí parece que está carregando. Acho que se você puder aproximar um pouco mais. Ó, aí nesse caso tem um problema de posicionamento. Ó. Você tá vendo que essa vista inferior ela está totalmente solta? Uhum. Isso. É que eu levei em conta aqui, ó. Eu levei em conta aqui, ó. Tá vendo, ó? A largura da visão posterior e a largura desse aqui. Isso, só que nesse caso ela tem que estar acima da frontal. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Ela tem que estar lá em cima. E aí, ó, outra coisa. Peso de linhas, tem que usar espessura de linha, como eu disse para os teus colegas, tá? Para a gente poder fazer essa diferenciação. Outra coisa, você precisa praticar um pouquinho mais. Você usou o compasso para fazer esses círculos? Não. Tá bem feio, né? Isso, ele tá bem diferente, tá? Uhum. Isso aí você precisa desenhar com compasso, porque senão você não vai ter precisão Sei. em relação a isso. Esse escrito de escala está errado, tá? Você precisa escrever lá, coloca lá, ESC, ponto, aí 2 pontos, 20. Na linha de baixo. E um detalhe, tá? Tem uma coisa, gente, que eu acho que eu não cheguei a falar para vocês, mas nós sempre usamos o seguinte, ó. Geralmente a letra, onde eu coloco o nome do desenho, que é a primeira linha, essa letra ela é um pouco maior do que a letra que eu escrevo escala, entendeu? Porque é uma ideia de hierarquia. Então a primeira ela vai ser maior e a segunda linha ela vai ser um pouco menor. Então você vai escrever lateral direita. Aí depois embaixo você vai escrever ESC 1 para 20. A lateral direita vai ser um pouquinho maior, pouca coisa, tá? Mas ela precisa
visualmente ela precisa ser percebida. E depois embaixo você vai escrever ESC. ESC 1 para 20. Entendi. Certo? Certo. Vamos lá para a cadeira. Tem a visão geral. Aí eu tirei Isso, da cadeira. Ó, deu para ver ali do teu carimbo. Você apresenta sempre os mesmos problemas no carimbo, tá? É isso aí mesmo, ó. Uhum. De novo, ó, a mesma coisa que eu falei para os seus colegas, ó. Essa segunda folha ela precisa ser 2 de 2. 2 de 2? Isso, a primeira folha vai ser 2 de 1. É a geladeira, no caso. Isso, a geladeira. Uhum. Vai para a próxima foto para a gente dar uma olhada mais de perto. Acho que ficou melhor. Isso, vamos dar uma olhada aí. Se você puder aproximar um pouco mais até. Ah, agora ficou bom. Aí nesse caso, ó, você pode colocar também. O que eu percebo é que as linhas verticais elas estão um pouco inclinadas, não sei nem se é muito o ângulo da foto, mas ela está bastante torta. Isso. Tanto a lateral direita quanto a posterior, você que a posterior já está tombada para a esquerda. É porque assim, ó, na posterior ela está tombada para a esquerda, na direita, na lateral direita, ela está um pouco para a esquerda, mas ela não está tanto. E daí é o seguinte, dá para ver até que porque você tem duas colunas, né? Nessa vista lateral direita são duas colunas, é onde você tem o encosto da cadeira e depois no lado direito você tem a parte da coluna que é os pés da cadeira. E aí o que acontece? O encosto ele está tombado para a esquerda e da direita ele está tombado um pouco para a direita. Então ele está abrindo. Você vê ele está com uma medida diferente na parte de baixo. Ó. Sim, uhum. Isso. Pode medir essa parte aí que você vai ver que ela está diferente. Eu tô vendo. Então, ó, você tem que tomar cuidado com essa questão aí da utilização dos materiais, sempre prezar por linhas retas, pela precisão do encontro de linhas, o traço, tá? O teu traço ele tá bom. Tem que só aperfeiçoar. E depois com o peso de linha, usar lapiseiras diferentes. Tá certo? Certo. Então, no geral, os seus desenhos é isso daí. Beleza, pode interromper aqui? Pode interromper. Vamos lá, quem que é o próximo? É o Almir? Vamos lá, Almir. Tá aparecendo? Ah, vai começar. Ah, beleza. Aproxima pra gente dar uma olhada. Aproxima mais, por favor. Não tá indo mais. Pode aproximar que não dá pra ver, Almir. Pera aí, então acho que travou. Isso, vai lá na folha anterior. Aí, vamos dar uma olhadinha. Seu H é um pouco inclinado, acho que pode ser um pouco mais reto. O N é a mesma coisa, tá? Gente, essas letras que elas têm muitas linhas na verticais, elas são difíceis mesmo de ser feitas, tá? Então, isso aí com o tempo a gente vai melhorando. O J tá bom, eu acho que o I ficou bom. Esse Q, ele precisa ser um pouco mais redondo, tá? Ele precisa ser um pouquinho mais arredondado. O S, no geral, ficou bom, tá? Desce um pouco mais, vamos ver o Z. Ó, o Z eu acho que precisa melhorar. O 2 tá bom, o 4 tá bom, o 3, tá? Até o distanciamento entre eles ficou bom. Tá? O 10 tá um pouco inclinado, você pode deixar ele um pouco mais reto. Vamos para a próxima imagem. Isso, sobe. Esses daí estão bem melhores, olha. Bem melhores que os anteriores. Acho que no geral tá bom isso daí. Vamos para a folha 3 para a gente dar uma olhada? Vamos lá. Gente,
que vocês perceberam quando vocês saem daquela folha com linha e vêm para a folha A3? Qual que foi a diferença que vocês sentiram? Vamos lá, diz para mim. Que diferença que vocês sentem quando você sai daquela folha A4 e vem para esse A3 para fazer caligrafia? Vamos lá, Ariana. Diz para mim aí. Qual que é a diferença que você sente quando você sai da folha do A4 para fazer uma caligrafia no A3? O que foi diferente para você? Não tá saindo som, não. Acho que tá desligado seu microfone. Isso, agora ligou. Qual que foi a dificuldade que você teve? Vamos lá, mais alguém? Vou chamar outro. Não tá saindo, Ariana. E você, Luiz, diz pra mim, qual que foi a dificuldade que você teve? A Ariana ficou brava. Ah, eu acho que só o tamanho das letras, a diferença de ter que ou fazer maior as letras ou menor. Vocês acharam mais fácil ou mais difícil, gente? Meu, depende do tamanho mesmo. É? Se for maior, já eu acho mais complicado. Geralmente o maior ele é mais difícil mesmo. Como que foi pra você, Almir? Ah, pra mim foi normal, os dois. Só é fazer essas miudinhas aqui, bem pequenininhas. Tá um pouquinho baixo, eu consigo te ouvir. Foi normal, só fazer as miudinhas que é difícil. Ah, tá certo. Vai no teu carimbo aí, aproxima aí, fazendo favor. Pra gente dar uma olhada como ficou. Desce. Isso, ó. As tuas letras no carimbo, eu acho que o que pode melhorar aí é o distanciamento entre entre uma e outra, tá? Uma da outra, acho que ela pode melhorar um pouquinho o distanciamento. Ele pode ficar um pouquinho mais longe, acho que ficou muito em cima, tá? Vamos para o próximo desenho? Isso, olha lá, as quadrículas. Ó, ficou bom, esse seu ficou bom, tá? Ó, o traço ficou bom, o espaçamento tá certinho. O que tá faltando é os numerais das quadrículas aí. Aproxima do carimbo, fazendo favor. Eu gostei bastante desse desenho seu. O teu carimbo, ele tem uma diferença de linha, tá? Se você parar para analisar, as linhas que estão na horizontais, tem umas que estão mais grossas, tem umas que estão mais finas. Então, acho que é um ponto que você pode melhorar. Vamos para a próxima folha? Isso, ó. Nesse caso aí, o ideal seria que você tivesse feito todas as figuras na mesma folha, tá? Outra coisa, essa legenda, essa nomenclatura dos exercícios, ela precisa ser maior. Ela ficou muito pequena para esse tamanho de figura. Se você der uma olhada, ela tá pequena, precisava ser um pouco maior. Essa primeira figura aí, eu tô com a sensação que a linha horizontal, ela tá um pouco torta. Dá uma conferidinha depois, eu não sei se você usou régua paralela ou não, se na regulagem, porque tem algumas réguas paralelas que elas vão desregulando com o tempo, tá? Então dá uma olhada. Vai para a próxima folha, por favor. Isso, ó, esse daí ficou bom. Eu acho que as letras precisam ser maiores. Exemplo da anterior. Vamos para o próximo. Isso, aproxima um pouquinho mais. Ó, nesse caso aí, de novo, ó.
a nomenclatura embaixo, eu acho que ela pode ficar um pouquinho mais alinhada à esquerda, ela precisa ser um pouquinho mais arredondada, eu acho que ela está muito torta, as letras ali como tá. Representação tá certa, você precisa só usar a espessura de linha, o puxador. Eu vi que até que tem até uma linha um pouco mais grossa, mas ela tá um pouco suja, sabe? Ela não tá firme. Então, talvez seja a forma com que você desenhou. Usar a lapiseira um pouco mais em pé, não passar mais de uma vez. Às vezes também passa com a linha fraca embaixo, vai passar forte por cima e dar esse defeitinho. Mas isso aí são coisas que nós vamos aperfeiçoando, tá certo? Com o tempo. Vai lá no carimbo para mim dar uma olhada. Você colocou a numeração correta. Isso, está certo, a numeração. Tá? Vai para o próximo. A cadeira. Aproxima aí, por favor. Isso, aproxima mais se você puder. Ó, o que eu acho que você precisa melhorar nesse exercício aí é realmente essa utilização das lapiseiras, tá? As mais grossas. Quando você usa a lapiseira mais grossa, eu tenho a sensação até, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas esse desenho teu tá parecendo que você fez ele com um lápis. Não, foi isso? Não, tô de lapiseira. Sim ou não? Ai, meu Deus, não me deu pra... Não, eu fiz tudo de lapiseira. Fez de lapiseira, ele tá parecendo um lápis. Não, eu acho nem, que você precisa nem tem lápis. Precisa ter um traço um pouquinho mais firme. Quando você for fazer, tenta pegar um pouco mais firme na lapiseira, entendeu? Tenta usar ela um pouco mais em pé e tudo mais. Eu acho que o grande problema do seu desenho aqui, nesse caso aqui, está sendo essa diferenciação de linhas quando ela é um pouco mais grossa. Aí ela fica um pouquinho mais suja, tá? Mas no geral, eu acho que é isso. Uma coisa que eu tô vendo aqui que você fez, eu queria até pedir para o restante do pessoal. Pessoal, nesse exercício, para a entrega final, eu gostaria que vocês anexassem no PowerPoint a foto da geladeira e da cadeira que vocês representaram, conforme o Almir fez aqui. Tá certo? Coloca aí fazendo favor para a gente dar uma olhada. Isso, pode diminuir o zoom aí. Exatamente como ele fez aqui, ó. Tá certo? Então é isso, Almir. Vamos lá para o último, o João. Peraí, professor, deixa eu ver aqui como que faz. Manda bala, João. Aparecendo alguma coisa aí, professor? Apareceu. Isso aí, ó. Eu fiz errado aqui, eu vou ter que refazer. Depois que eu vi que estava errado. Vamos primeiro lá na caligrafia. Você fez caligrafia? Esse? Isso. Vamos na primeira folha da caligrafia. Aproxima aí, por favor. Você fez com caneta? Fiz pela 5ª vez de caneta. Não pode usar caneta, João. Eu vi depois, daí não ia dar tempo de eu fazer outro para mandar pro professor até ontem. Isso, ó. Quando você for fazer, sempre usa lapiseira, tá? No desenho técnico. Outra coisa que o teu desenho precisa melhorar. Você tem que tentar manter uma constância, entendeu? Todas as letras precisam ser mais ou menos do mesmo tamanho, tem que tentar manter um espaçamento parecido, entendeu? Porque as tuas letras em si, elas são boas, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, o C é bom, o A tá bom, o B, o D. Só que, na verdade, assim, a questão é, tenta manter o espaçamento entre um e o outro, deixar mais próximo um do outro. E essas letras que são maiores, como o M e o W, tenta deixá-la um pouco mais fechadinha, tá? Então, eu acho que ela vai melhorar bastante. No geral, é boa. Sua caligrafia é muito boa. Vai para a próxima folha, para gente dar uma olhada. Eu queria ver as minúsculas. Isso, essa aí mesmo. Aproxima aí, fazendo favor. Ó, deixa eu dar uma analisada aqui.
O R precisa melhorar. O P não está muito bom. O T, o Z, tá? Então, o M ficou até razoável. O G não ficou muito bom. Então, só essas aí você precisa melhorar um pouco. Vamos para aquela do A3. Isso, aproxima aí. Vamos dar uma olhada. Como que fica quando ela é um pouco maior. Ó, aqui melhorou bastante, ó. Tá muito melhor. Tá muito melhor. Aqui ela tá, nessa folha pelo menos, tá? Ela tá mais harmônica, tá? O distanciamento tá bem parecido, tá com tamanhos parecidos, tá? Essa aqui ficou muito boa. Vamos ver as margens e o carimbo, para ver como é que tá o traço. Aproxima aí, por favor. Isso, ó lá, ó, ficou muito boa. Quando você traz ela para o carimbo, ela fica muito boa, tá? O teu traço também tá bom, tá certo? Ele tem algumas variaçõezinhas de espessura, mas é bem pouco. A precisão eu achei que ficou boa também, tá? Vamos para outra margem da esquerda? Deixa eu dar uma olhada como ficou. Muito bom, ficou muito bom essa sua. Vamos para as figuras geométricas. Isso, aproxima aí, fazendo favor. Ó, a quadrícula ficou boa. Gostei do teu traço. Tem alguns pontinhos ali que tá apagado, tá? Tá faltando os numerais ali. O que você precisa tomar um pouco de cuidado, eu acho que tem alguns distanciamentos que eles estão diferentes, tá? Tem alguns lugares que estão mais longe, uma linha está mais longe da outra, inclusive na horizontal. Então, você tem que tomar cuidado nesse uso aí do escalímetro para medir essas distâncias, tá? Vamos lá no carimbo, para a gente dar uma olhada. Esse carimbo eu apaguei e tive que fazer de novo, daí tá um pouco bem borrado. Esse aí ficou bem borrado. Ficou bem borrado. Eu não consegui fazer. Lembra que eu tinha apresentado aquele dia um desenho? Eu não consegui refazer ele, porque eu tô trabalhando até tarde, daí tá fazendo as aulas e eu tô tendo tempo de madrugada. Daí não deu tempo de refazer também. Eu tô trabalhando sábado, aí eu vou tentar refazer durante a semana agora. Aí eu não sei se dá para mandar depois de novo. Isso, me entrega na entrega final, manda junto na terça-feira. Vamos para a próxima, para mim dar uma olhada. Você tem aquelas duas figuras? Isso, essas figuras aí, ó. Ó, essas figuras aí, eu acho que você precisa ocupar melhor a folha, tá? Uhum. Elas caberiam todas aí de uma folha só. Essas cotas não precisavam fazer nesse momento, tá? É só para a gente poder saber esses tamanhos, escalas. Foi uma das primeiras que eu tinha feito. Entendi. Coloque embaixo o nome da escala, tá? Uhum. Vamos para as outras, deixa eu dar uma olhada como tá. Essas daí, aproxima. Ó, a organização da folha é importante, tá? Eu acho até que tem umas escalas aí que estão meio erradas. Dá uma conferida aí depois. Vou deixar. Outra coisa no teu carimbo é o seguinte, ó. Quando você for fazer linha de chamada, essas linhas auxiliares, sempre linha fina, tá? Não deixa ficar muito marcado, não. É porque eu apaguei esse também, daí eu tive que fazer mais grosso para tampar a outra. Isso, essa que você faz só para dividir o tamanho, tenta deixar ela o mais fina possível. E o meu grafite, professor, tem hora que ele fica mais grosso ou mais fino, não sei se é o grafite ou se é o jeito de segurar a lapiseira. Ó, pode ser duas coisas, tá? Uma é a força que você pega na lapiseira, às vezes você pode apertar mais. Eu rasguei umas partes de folha. Oi? Eu rasguei umas partes de folha. Então, às vezes você tá apertando demais a lapiseira. Tenta não colocar tanta força. E outra coisa é o jeito que você pega a lapiseira. Pode ser isso também. Lembra que eu falo nas nossas aulas? Sempre com a lapiseira mais em pé. Certo? Certo. Então, acho que nesse ponto você precisa melhorar. Vamos pro próximo, dar uma olhada? Que era a cadeira. Eu fiz errado de verdade. Essa da cadeira tá errado o posicionamento, tá? Sim. Porque, ó, aproxima um pouquinho mais. Ó, a frontal, ela me parece até que tá certa. Só que ela tem que estar no meio. Certo? Eu inverti os lados.
Inverteu, Foi exatamente. que eu vi. E aí depois você tem que trabalhar com espessura de linha, tomar cuidado. De novo, ó, essas linhas que são auxiliares, tenta deixar ela fina, para não aparecer e não ficar tão marcado, tá? Reposiciona as cadeiras que ficou errado esse posicionamento. Vamos lá no carimbo, deixa eu ver como tá os numerais lá. Se você numerou certo as pranchas. Isso, ó, lá tá certo, ó. 2 de 2. Vamos para a geladeira, pra gente dar uma olhada. E isso, aproxima um pouco mais. Isso, a vista frontal, né? Esse daqui são os puxadores, é aquele lugar ali onde tira gelo, né? Sim. Gente, ó, a geladeira do João Vitor é das chiques, ó. Coitado. Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo, ó. O puxador ele precisa ser um pouco mais grosso, né? Tem uma linha mais espessa. É porque eu acho que tá com a linha de um milésimo, 1 milímetro. Eu acho que é alguma coisa assim. Ó, tem 2 linhas, só que ficou bem fininho. Mas você sabe o que você pode fazer? Eu acho que a espessura do puxador eu também acho, é uma porcaria, deve ter chegado o antes no dia que você vai fazer geladeira. Mas, ó, aí você precisa colocar a espessura do puxador. Ele tem uma largurazinha. Aí, depois que você fizer a largura, aí sim você vai usar a lapiseira mais espessa, entendeu? Ah, entendi. Aí que tá. Nem pensei nisso. Não, você tem que representar a espessura da peça. Eu fiz ontem, quase que não deu tempo de me enviar. Você é de qual engenharia? Da mecânica? Elétrica. Da elétrica? É que o pessoal da mecânica vai trabalhar muito com peças pequenas assim. Você precisa sempre representar a espessura. Qualquer coisa que você for fazer, você precisa representar a espessura. Se você for desenhar uma caneta como essa aqui, ó, você tem que representar a espessura dela. Uma linha em cima, outra embaixo. Oi? Não consigo ver. Se você mostrou alguma coisa, não consigo ver nada. Se você pegar aí na sua casa aí uma caneta qualquer, para você desenhar a caneta, você vai ter que representar a espessura dela, não vai? Você tem que passar uma linha de um lado, uma linha do outro. Qualquer coisa que você for representar, você tem que mostrar a espessura, tá? Essa vista superior, eu fiquei um pouco confuso. Não sei exatamente o que é representado, porque só esse quadrado aí eu não consigo entender como é em cima. É uma parte do motor que fica em cima. Entendi. Se você conseguir tirar uma foto, ajuda. Aí depois eu tiro, daí eu anexo lá. Isso, aí você coloca lá. Desce um pouquinho. Atrás também não tem nada, só tem um cano de água. Ah, entendi. Então, ó, esse cano de água, ele precisa ter espessura também, tá? 2 linhas paralelas. Você vai fazer uma linha e depois você faz a outra. Mede lá quanto que tem a espessura do cano, aí você representa no papel. Uma linha e depois a outra. 2 linhas paralelas para fazer a espessura do cano. Uhum. Entendeu? Entendi. Vamos lá no carimbo, deixa eu dar uma olhada. Ó, esse carimbo ficou bom. Ó, o João Vitor, uma coisa que eu tô vendo, que eu acho que aí isso vai te ajudar. Se você conseguir corrigir isso, vai te ajudar bastante. Eu acho que você tem que corrigir a força que você coloca na lapiseira para fazer o desenho. Não, é essa força do mão. Eu tento fazer o mínimo possível, mas tem que até as folhas saem meio rasgadas, porque sei que tanta força que tem na mão. Você sabe por quê, João? Porque é o seguinte, cara, ó. Quando você for fazer espessura de lapiseira, você for trabalhar com diferença de lapiseiras lá, 0,3 e 0,7, por exemplo. Se você apertar muitas lapiseiras, a espessura não aparece, entendeu? E aí tem outra coisa. Você fez o desenho. Se você errar esse desenho, você não consegue apagar. Porque ele vai marcar a folha de uma forma. Que a hora que você apagar, ele vai borrar a folha. Você vai ter que jogar a folha e começar de novo. Entendeu? Uhum. Então, o apertar muita folha, ele é assim um problema. É uma coisa aí que você precisa tentar corrigir.
Tá certo? Então, acho que é isso. Gente, na verdade, essa é a aula que a gente encerra o bimestre. Né? Então, o primeiro bimestre, teoricamente, nós encerramos ele agora. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como que foi para vocês esse primeiro bimestre? Vocês conseguiram ter um aproveitamento bom das coisas que foram ensinadas aí durante a aula? Como foi? Me dá um feedback aí de vocês. A única coisa ruim que eu não gosto de fazer é as letras ali, pequenininha, grande. A caligrafia, para mim, quase mata eu de raiva. Mas caligrafia é meio complicado mesmo, mas nós vamos conseguindo aí caminhando. A Ariana tá falando que ela apanhou em todas as matérias, o que é perfeitamente normal, tá? Não se esquente com isso, não esquenta a sua cabeça, tá? Porque quando a gente chega na faculdade, é mais ou menos assim mesmo, tá? Então, até nós pegamos o ritmo, até aprender como funciona. E tem um outro detalhe, tá? Quando a gente entra no primeiro ano, tem um processo que nós passamos que é o aprender a estudar. Porque o estudar no ensino superior ele é diferente do estudar no ensino médio. Então, esse primeiro semestre, no geral, tá? Ele é bastante diferente. Ele tem um choque muito grande, porque ele é uma ruptura muito grande. O ensino superior em si, ele é muito diferente do que a gente está acostumado no ensino médio. Então, esse começo, vocês vão apanhar um pouquinho mesmo, tá? Mas é uma questão de tempo. Logo vocês conseguem pegar o ritmo e conseguem engrenar, tá? Da nossa disciplina, eu queria saber de vocês, o que vocês conseguiram aprender, como que foi, para saber o que está funcionando e o que não está. Todo mundo conseguiu aprender mesmo? Como faz, o que precisa ser representado? Deu para captar a ideia geral? Diz para mim, como foi? Vamos lá, pessoal, me dá um retorno, faz um favor. Não entendi, professor, minha internet caiu aqui. Como que foi para vocês? Vocês conseguiram aprender mesmo? Como que foi o aproveitamento? Aprendi bastante, porque eu já até decorei as escalas do negócio, tudinho, principalmente do carimbo. Do carimbo? Gente, ó, nós estamos aí discutindo, existem já alguns bastidores, algumas discussões, a possibilidade de voltar presencial. Tá? Isso é uma possibilidade que realmente tem sido discutida. E talvez seja uma possibilidade que estejam ficando cada vez mais próxima. Né? Isso me anima muito, tá? Porque, assim, a nossa dinâmica de sala de aula é muito diferente, tá certo? Então, assim, é mais próximo, a gente consegue tirar dúvidas, nós trabalhamos mais, né? Rende mais as aulas, porque realmente tem mais coisas. Que, por exemplo, nesse primeiro bimestre, nós ainda temos alguns conteúdos que vocês precisam aprender. Linha de corte, linha de projeção, que a gente ainda não fez. Isso vai ser essencial para a gente poder fazer isso daí no nosso exercício, tá? Talvez eu ainda deva passar uma perspectiva para vocês. E aí, nós já vamos começar a trabalhar projeto, tá? Então, no próximo bimestre, nesse segundo bimestre que vai entrar agora, o que nós vamos trabalhar vai ser projeto. Nós vamos começar a desenhar um projeto arquitetônico. Então, devemos começar com um projeto pequeno. Então, a gente vai desenhar uma casa, vocês vão aprender a fazer planta, corte, vista, entendeu? Então, por exemplo, essas ideias de projeção ortogonal que a gente está fazendo da cadeira, que a gente vê a parte da frente, a gente vê a lateral, a superior, é a mesma ideia, a mesma lógica de raciocínio que a gente vai usar para desenhar o projeto, tá? Eu ainda preciso passar para vocês linha de corte, preciso passar cotas eu já passei, né? Então, linha de corte, projeção, e nós vamos passar, se eu não me engano, a linha de corte, projeção e o corte em si. Vocês vão aprender a fazer corte também, tá? Então, são esses conteúdos que a gente precisa fazer para já entrar no projeto.
E aí sim vocês vão desenhar um projeto completo, tá? E aí, pessoal, diferente do que vai acontecer nessas aulas, que, por exemplo, nesse primeiro bimestre, as nossas aulas elas foram compostas, cada aula nós tínhamos um tema diferente, né? No segundo bimestre, não. Eu vou passar um projeto para vocês, certo? E aí, cada semana, vocês vão ter que trazer para mim uma etapa desenhada, tá? A gente vai fazer uma apresentação como a gente fez aqui agora, e aí nas nossas aulas nós vamos ser só para tirar dúvidas, tá certo? Então, semanalmente, vocês precisam apresentar essas etapas, tá ok? Professor, Oi? só uma dúvida. Como que vai ser a sua prova? A prova ela é conceitual. Não foi bom que você falou, eu tinha até esquecido de falar. Então, essa prova ela vai ser teórica, tá? Se nós estivéssemos em sala de aula, ela seria uma prova prática. É corriqueira, é costumeiro meu, sempre lançar uma prova prática. Os alunos tinham que levar material de desenho e fazer desenho. Mas, como nós temos aí existe um formato estabelecido pela instituição de provas para ser realizada no ambiente online, ela vai ser uma prova teórica, tá? Então, todos aqueles materiais, toda aquela teoria de projeto que a gente viu, de desenho que a gente viu até agora, ela vai ser normas, formas de representação, então tudo isso é o que cai na prova. Outra coisa muito importante, gente, ó, conversando aí com os coordenadores de ambas as engenharias, e nós entramos em um consenso de que essa disciplina ela é uma disciplina de caráter prático, ela não é uma disciplina de caráter teórico, sendo assim, ela terá um maior peso de nota em cima desses trabalhos, ou seja, os trabalhos eles vão valer 7 e essa prova ela vale 3, tá certo? Desses 7 pontos, 1 ponto é essa apresentação que nós fizemos aqui, tá certo? E o trabalho que vocês vão me entregar, os 6 pontos, vai ser em cima desses trabalhos que vocês vão me entregar na terça-feira. Ah, tá. Eu ia perguntar agora, porque igual eu enviei ontem, a gente vai enviar pelo negócio lá da Uningá do Moodle ou vai ser por e-mail? Não, vai ser lá pelo Moodle mesmo, pelo sistema. Eu vou abrir, devo fazer isso amanhã, vou abrir uma nova atividade e vocês vão anexar lá, igual vocês fizeram com o de ontem. Certo? Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Tem mais alguma coisa a dizer? Não? Então, nós encerramos por aqui, tá? Semana que vem nós temos prova, não teremos aula. E assim que encerrar a semana de prova, nós voltamos com a nossa rotina normal, tá certo? Então, pessoal, até logo, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, se cuidem todos, por favor. E até mais. Até mais, boa noite. Boa noite. Boa noite.